Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar hoje o nosso estudo, do livro do profeta Isaías. Mas antes vamos orar pedindo a orientação de Deus por meio do Espírito Santo, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos diante do Senhor, diante da sua palavra, para podermos estudar, meditar, para podermos trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor nos tem a ensinar. Que isso possa gerar frutos, possa gerar transformação em nosso coração, para que sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que teu nome, por meio disso, seja glorificado, o seu reino possa crescer aqui, enquanto esperamos pelo Senhor, esperamos a restauração que vem por meio do nosso Senhor Jesus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até agora por nós, gratos por tudo que o Senhor vai fazer, gratos por termos vida, por sermos teus filhos e por podermos ter momentos como esse. Pedimos humildemente que o seu Santo Espírito agora nos dirija em todos os momentos para poder saber aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Entregamos esse momento, consagramos ele nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, gente, então continuando aí, nós vamos então ver do capítulo 43 ao 45 hoje. Na semana passada, então, nós iniciamos essa sessão que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 48. É uma sessão que já dá a impressão que foi escrita depois do exílio da Babilônia. Exílio não, depois que eles foram exilados, tá certo, depois do exílio da Babilônia. E de tanta riqueza que essa passagem tem, de tantos detalhes que a gente pode perceber e dá então essa impressão de que foi escrito posteriormente. Mas nós aqui acreditamos, tem uma linha que pensa dessa forma, mas nós acreditamos que não, que ela foi escrita por Isaías antes, até no sentido de Deus mostrar para esses povos futuros, para a nação de Israel que seria levada para o exílio, que foi depois de Isaías, para que ela pudesse ter consolo, para que ela pudesse ter esperança, se animasse nas promessas que Deus já tinha feito e que um dia iria acontecer. Promessas de restauração, de volta para a terra, de nova habitação de Jerusalém que seria destruída então por Nabucodonosor. Então, dando já esse tom de profecia, para mostrar que Deus está no comando de tudo, que era Ele quem estava trazendo disciplina ou traria disciplina, mas é Ele mesmo que sairia em favor do seu povo, salvaria, libertaria e os conduziria de novo para a terra prometida, para a terra prometida para eles ali naquele momento, Jerusalém, E também apontando isso para o futuro. A gente falou disso de um paralelo, que as coisas que aconteciam ali já eram paralelo das coisas que aconteceriam e que acontecerão, entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora e na nossa libertação, então, do cativeiro desse mundo, para já participar hoje de forma parcial do seu reino, mas de forma plena quando ele voltar a sua segunda vez e restaurar todas as coisas. Então essa passagem vai nos dar muito essa direção. Nós passamos então pelo capítulo 40 e 42 e ali nós percebemos o início desse consolo, onde o profeta até começa a profecia dizendo, consolem-se, consolem-se. É importante a gente entender isso porque às vezes a gente lê a passagem de forma fria e esquece o contexto para quem ele está escrevendo. E se a gente pensar então no povo da Babilônia, era um povo, primeiro, que tinha visto a destruição de Jerusalém, do templo, onde eles adoravam a Deus, prestavam a adoração, os sacrifícios para o Senhor, tiveram todo aquele processo de ser levados para a Babilônia. É um processo para a época bem longo, Imagina a gente caminhar mais de 1.000 quilômetros como escravos, e para eles foi isso, ser tirado da terra e levados então como escravo para outra região, e depois ali ser colocados para viver em favor daquele povo que era um povo idólatra, um povo que não
reconhecia a Deus e que então poderia gerar toda essa influência sobre eles. Então, quando se percebe aqui o consolo, é porque eles deveriam estar passando, ou passaram, na verdade, né, por situações bem críticas e precisavam ser consolados, precisavam ser animados, precisavam ter uma palavra de esperança. E a mensagem aqui basicamente é essa. Então o profeta começa nessa mensagem de consolo dando algumas direções, dizendo que tudo isso estava acontecendo pela própria mão de Deus, que estava dirigindo estas coisas para disciplinar o povo de Israel, que tinha se desviado, tinha se tornado idólatra, estava praticando todos os tipos de maldade. Inclusive a gente percebe muito isso nos primeiros capítulos de Isaías, até chegar no capítulo 35. Então Deus agindo como uma forma de disciplina para esse povo, para que ele pudesse, por meio dessa disciplina, enxergar o mal que estavam fazendo e se arrepender. Da mesma forma, ele também indica que um dia isso ia passar, que a ira do Senhor iria ser satisfeita, e aí ele ia deixar essa disciplina de lado e, pelo contrário, ele enviaria tanto um restaurador para que a terra fosse restaurada para os seus escolhidos. Então ele traria a restauração por meio de um restaurador que seria levantado por ele próprio. Um restaurador que ele capacitaria, dirigiria e faria, inclusive, não só na questão de poder, de força, mas até questão financeira também. Então tudo ia partir da mão de Deus, para que a terra fosse restaurada por meio de um restaurador que ele levantaria. Também já dando este paralelo, que na época ali para eles foi Ciro, e a gente vai perceber hoje aqui, mas que no futuro é Jesus Cristo na restauração final, e é por meio dele, somente por meio dele, que nós seremos restaurados e salvos. Então era um paralelo ali do passado para aquele restaurador que viria para voltar com o povo para Jerusalém, ou devolver o povo a Jerusalém para o povo de Israel, mas também já nos mostrando essa indicação de Cristo, que no futuro vai nos devolver para o lugar da onde nós não deveríamos ter saído, mas que no pecado de Adão nós acabamos saindo, né? Então dá isso também. Mostra muito essa questão da humilhação dos escolhidos se transformando em glória pela provisão de Deus, pela proteção e pela glorificação final que Deus trará sobre eles. Percebemos isso nessas passagens também. Percebemos características desse servo, que seria o restaurador, mais uma vez mostrando características físicas aqui do restaurador de Israel propriamente dito, para a reconquista de Jerusalém, mas já mostrando muitas nuances do restaurador final, o servo final, que é Cristo, já nos dando essa indicação. Então, Deus já fazendo uma profecia, né? E aí eu até chamo a atenção, e falei isso no encontro passado, que eu acho importante a gente perceber exatamente que Deus faz essas profecias, e por isso que eu creio que foi Isaías que escreveu, e já dando detalhes, porque da mesma forma que ele dá detalhes riquíssimos dessa vida deles ali na Babilônia e da reconquista de Jerusalém, ele dá detalhes riquíssimos da primeira vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, tudo isso para que a gente possa crer, para que a gente possa entender que o que Deus diz, ele faz. O que ele está profetizando um dia vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram e tantas outras ainda estão por acontecer. Então que nós devemos crer firmemente nisso, nós devemos conhecer todas essas coisas para que estejamos confiantes, para que sejamos consolados e principalmente para que possamos tomar posse do que está profetizado aqui, das promessas que Deus nos faz aqui. Nós percebemos também aqui, passamos por cânticos de glória e louvor a Deus, isso tudo porque também nós percebemos nessas passagens muita exaltação, o apresentar, né, do poder de Deus, da mão dele na história, do seu comando sobre todas as coisas, mostrando que não há inimigo diante do Senhor, não há o que temer para aqueles que creem no Senhor, vivem sobre a sua proteção e entregam suas vidas para Ele. Não tem inimigo aqui. Qualquer inimigo não passa de um sopro na mão do Senhor. Então, aqui o profeta também declara cânticos de louvor, de exaltação e de glorificação do nome de Deus por causa disso.
E terminamos no capítulo 42 vendo a cegueira do povo, né? A cegueira de Israel em não crer nesses sinais, em não crer nessas profecias, né? E aí nós vemos isso também na condição passada como na condição futura. Já o profeta dizendo que eles não creriam, muitos não creriam naquele momento e principalmente não creriam quando viesse o verdadeiro e único servo, que é Jesus Cristo. Tanto é que grande parte da nação israelita, da grande parte da nação judia, não conheceu e não conhece Cristo até hoje. Mesmo tendo fé em Isaías, lendo Isaías, eles não creem. Eles sabem que Deus manda o restaurador, o servo, mas eles ainda não conseguem entender em Jesus Cristo este servo, mostrando a cegueira, né, do povo e nos dando essa indicação que é importante a gente conhecer as profecias, mas principalmente a gente também estar numa comunhão e num relacionamento íntimo com Deus para que Ele se revele para nós, para que nós possamos fugir de uma vida religiosa e possamos viver uma vida de comunhão. Esse é o grande objetivo e a gente percebe muito hoje isso na igreja. A igreja, ela acaba tipificando Israel no presente, onde muitos enxergam que com uma vida religiosa vão conseguir ter uma vida com Deus. Isso não é verdade. Eu posso conhecer a Bíblia, posso ir nos cultos todo domingo, posso ajudar os pobres, posso fazer o que for, mas se não tiver amor a Deus e amor ao próximo verdadeiramente, e o amor se reflete em um relacionamento, não vai adiantar de nada. Eu vou estar cego do mesmo jeito, eu vou conhecer as coisas, mas não vou tomar posse delas. Então, é sempre importante a gente olhar para essa dinâmica, olhando para o povo de Israel, mas trazendo isso para a nossa aplicação, para que nós também possamos crer verdadeiramente. Uma coisa importante da comunhão e desse amor é a transformação que isso traz no nosso coração. Então, quando eu tomo posse do amor, quando eu tomo posse do relacionamento com Deus e o Espírito vai guiando a minha vida cada vez mais, de modo que eu vou matando o meu eu e fazendo o Espírito Santo reviver dentro de mim, crescer dentro de mim, eu vou fazendo então com que as minhas ações, os meus atos, o meu coração seja transformado. Então, é importante a gente entender que o resultado do que a gente faz vai nos mostrar muito essa dinâmica se estamos realmente sendo próximos de Deus, tendo um relacionamento com Ele, de modo que estamos sendo transformados. Mas continuando então, entrando agora no nosso estudo de hoje, no capítulo 43, nós vamos ler uma primeira passagem aqui que se encontra do versículo 1 ao versículo 7 e nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória e a quem eu formei e fiz. Então aqui nós percebemos, primeiro, que a salvação ela vem por meio de Deus. Não há outro caminho, não há outra forma. Nós hoje, mais para frente, já sabemos, porque o próprio Senhor Jesus nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho para se chegar a Deus, não há uma vida religiosa, não há outros deuses, não tem como conciliar essa condição, ou seja, existem, o que o mundo fala hoje, né, que existem vários caminhos para se chegar a Deus,
E a gente pode perceber por essa passagem que a salvação só vem por meio de Deus. Outra coisa importante que nós percebemos aqui é que essa salvação é um dom, na verdade é uma bênção que nós recebemos do próprio Deus, né? Ele fala aqui no versículo 1, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Então, é uma escolha que vem do próprio Deus. Agora aqui cabe um ponto importante isso, e a gente não pode confundir a soberania de Deus com a responsabilidade humana. E elas caminham de forma paralela e elas se convergem entre si. É difícil a gente explicar isso, até porque eu entendo que nós não temos entendimento pleno sobre isso, pela nossa limitação de tempo, espaço, pela nossa limitação de sabedoria. Mas o mais importante de tudo é a gente crer nisso, que tanto a soberania de Deus é verdadeira, ou seja, é Ele que escolhe, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige para o bem, como também da nossa responsabilidade, que se a gente não caminhar pelos caminhos de Deus, nós seremos destinados à morte, nós sofreremos todas as consequências. Então é importante a gente fazer essa colocação para a gente não achar também que tudo vem da mão de Deus, tudo vem da mão de Deus, mas que pelo fato de tudo vir da mão dele, nós não seremos responsabilizados se não fizermos. Por isso que essa passagem também nos deixa aqui um sinal para a gente tomar cuidado, temer, mas poder voltar para o Senhor. Inclusive na continuação nós vamos ver isso também, da gente confiar o seguinte, que nós dependemos de Deus para tudo, porém nós somos responsáveis pela nossa condenação. De modo que, temendo a nossa condenação, nós possamos voltar para Deus para que Deus nos capacite. Ou seja, nesse ponto de voltar os nossos olhos para Deus. Isso é importante. Outro ponto interessante aqui no versículo 3, ele fala, né? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, deixando claro essa questão de quem é o nosso Salvador. E aqui fala, inclusive, o valor que nós temos nessa salvação. Deus falando que dá aos povos em resgate, mostrando o quanto Ele nos ama, o amor de Deus por nós. Eu vou frisar novamente, já disse isso anteriormente, bem-aventurado é aquele que conhece o amor de Deus. João, em todo momento, tanto no seu evangelho, quanto nas cartas que ele escreve, e o Apocalipse, a gente percebe o quanto ele sabia que ele era amado por Deus. Mais uma vez eu digo, eu não creio que ele foi mais amado do que os outros. Eu não entendo que Jesus amou mais João do que Pedro, Paulo, do que ele nos ama. Pedro, André, Tiago, ou do que nos ama. Eu acho que o entendimento de João era de que ele era amado. Enquanto de Pedro, por exemplo, Pedro estava sempre correndo atrás de mostrar para Jesus o quanto ele amava. Em vez de desfrutar do amor que Cristo tinha por ele, eu entendo que Cristo amava Pedro demais. Até se eu fosse pensar, eu entendo que não tem separação, mas se um dia alguém me perguntasse, se você pudesse determinar se ele amou mais João ou Pedro, você falava que eu entendia que ele amava mais Pedro, porque parecia que tinha um relacionamento mais próximo. Mas não é isso. É que Pedro queria sempre estar buscando o amor de Deus, de Jesus, enquanto João recebia isso. E isso é importante para a gente saber o quanto nós somos amados, porque quanto mais a gente sabe que a gente é amado, mais a gente vai poder amar também. E aí cumprir aquilo que eu disse da comunhão, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. A gente só vai conseguir amar a Deus acima de todas as coisas o dia que a gente entender o quanto Deus nos ama. Quanto mais a gente vai entendendo o quanto Deus nos ama, mais a gente vai poder então entender o que é amar e entender então amar a Deus acima e colocar essa condição de amar a Deus acima de todas as coisas como prioridade em nossa vida e também amar o nosso próximo. Outro trecho que me chamou a atenção nessa passagem é no versículo 5, que diz, né, não tenha medo, pois eu estou com você. Então Deus deixando claro isso, a gente não precisa temer em todas as situações, né, e Jesus fala isso em Mateus 28, né, e eis que eu estarei com vocês em todos os tempos, até a consumação, né, de todas as coisas, ou seja, Jesus está conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós bloqueamos na nossa mente de que ele não está, mas ele está, e essa passagem também nos deixa muito forte, né, nos deixa isso muito claro.
E ele fala, né, também no versículo 6 e 7, de longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Então, mostrando aqui a essência da nossa vida. Nós, que fomos chamados e escolhidos, e hoje vivemos por meio de Cristo, vivemos para Cristo e por Cristo. Tudo isso para a glória de Deus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Afinal de contas, foi Ele que nos formou, Ele que nos fez, e hoje nós vivemos então para a glória dele. Agora avançando aqui do versículo 8 ao versículo 13. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Então aqui já até complementando muito daquilo que a gente falou, né? Agora, o que chama atenção aqui, ele mais uma vez frisa, né? O povo que é cego, trazendo... E aqui é importante a gente, apesar de estar uma indicação clara aqui do povo de Israel, e eu citei que a gente pode trazer para a gente ter noção do tamanho que é a nossa cegueira, até pela nossa limitação, né? E o quanto a gente é limitado de ouvidos, muitas vezes para ouvir, principalmente o que se relaciona ao Evangelho. Naturalmente a gente está crescendo, a gente vai aprendendo cada dia mais, mas a gente ainda está muito longe da verdade plena, a gente ainda é cego. Eu penso que um cristão hoje, a nível de cegueira, ele não vê como um cego pleno, mas ele ainda vê muito embaçado. Por quê? Porque ele tem um avanço, um caminho a percorrer que é muito longo. Se fosse pensar a nível de se ter uma visão plena, é um negócio muito inicial ainda. E é legal a gente ter essa visão para que a gente mantenha sempre a humildade e a gente possa sempre caminhar. Mas aqui então o profeta está falando aqui para eles, né? E aí eu penso na questão de Israel, porque eles viviam essas mentiras direcionados pelos seus falsos mestres, eles viviam essa cegueira espiritual dos seus líderes, dos seus falsos profetas, dos seus falsos mestres, dos próprios religiosos, os levitas na época, e Deus aqui conclamando eles, não, vocês têm que olhar para mim, eu sou o único Deus, não há outro, não há antes de mim nenhum Deus, não há depois de mim nenhum outro Deus. Aliás, se vocês acreditam que há outro Deus, ele até faz aqui nessa passagem uma ironia, né? Traga ele aqui, veja o que ele revelou para vocês. E aí quando a gente pensa em revelação, não é só uma revelação assim, ele revelou lá, um falso profeta fez uma profecia. Como é que eu posso determinar que é uma falsa profecia? Que não se cumpriu. Então Deus fala, tragam eles aqui, vejam as profecias que eles fizeram, vejam o que eles prometeram e vejam se eles cumpriram, assim como eu cumpro. Isso vai mostrar para vocês que não existe outro. Existe somente um Deus, que era, que é e que há de ser, que é o eu sou, aqui desde os dias mais antigos. Ele dizendo isso, não há outro Deus. Então vocês estão cegos nisso, cegos de que, né, as profecias que te fazem, que os líderes te falam, vão te levar para algo, mas comecem a observar o que eles têm feito. E aí tem um negócio bacana que os profetas, a gente fala de Isaías, mas todos eles,
eles vão trazer muito essa palavra de disciplina para o povo, né? De chamar o povo para a verdade. E Deus dava na mão deles profecias que se cumpriam ali naquele tempo e profecias no futuro, exatamente para mostrar, olha, o que vem de mim, vocês têm confirmação, porque é cumprido. Agora, o que os outros deuses falam, não, né? E aí ele fala também, né, essa questão de que ninguém, né, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Mostrando aqui o seu domínio, mais uma vez, sobre todas as coisas e dando essa confiança para o seu povo, para aqueles que realmente criam. E o próprio Isaías aqui era alguém que era muito recriminado, os outros profetas, os servos de Deus verdadeiramente estavam sendo muito perseguidos, ele mostrando isso, né? Também deixando isso. E para os cegos também, mostrando, porque a hora, quem passar pela minha mão, e na verdade ninguém vai deixar de passar, vai se livrar da minha mão, vai estar frito. E o que eu faço, ninguém pode desfazer. Então, nos dando essa palavra de que ele é o único Salvador. Então, nesse bloco todo aqui que a gente viu do 1 ao 13, né? O único meio de salvação é por meio do próprio Deus que nos dá a salvação conforme a sua vontade, conforme o teu amor, mostrando que não há outros deuses, não há outro caminho, não há outra forma, inclusive dando essa orientação. Se há realmente, então prove que há, mostre se é verdade. E deixando claro pra gente que é só ele, só na mão dele, e na mão dele todos passarão, e quem há de desfazer essa condição? Agora avançando do 14 até o 14 até o 17. Assim diz o Senhor, aliás, eu vou ler primeiro do 14 ao 15. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Então aqui nesse primeiro trecho, né, a gente já percebe aqui o livramento que Deus dá. Inclusive nessa passagem que vai do 14 até o 28, a nossa Bíblia, a minha versão aqui, a nova versão internacional, ele chama o título de A Misericórdia de Deus e a Infidelidade de Israel, mostrando esse confronto, né? E aqui já começa mostrando a misericórdia de Deus em livrar o povo da mão da Babilônia. Babilônia que seria enviada para disciplina do povo, mas que também um dia seria subjugada por Deus, ser ferida por Deus para livramento do seu povo. Então nessa primeira passagem do 14 ao 15, nós estamos percebendo aqui o livramento do povo, inclusive dessa nação que era temida naquele tempo. Mas mais uma vez, como termina o trecho anterior, diante de Deus, ninguém pode fazer nada. O que ele faz, pode vir Nabucodonosor, pode vir qualquer outro rei, o faraó, quem quer que seja. Diante de Deus não há quem possa alguma coisa. E ele começa então essa passagem de misericórdia mostrando o livramento. Do 16 até o 21, assim diz o Senhor, aquele que fez o caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, e que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um navio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, não vejam, no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos em ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e os riachos no ermo para beber a meu povo, o meu escolhido. Aliás, deixa eu ler de novo do 20 aqui, porque eu acho que ficou numa entonação ruim. Então, a partir do 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Né? Então aqui nós temos uma coisa importante,
E o versículo 21 ele termina de forma bem impactante, né? O povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então toda essa provisão de Deus no livramento, e aí eu penso inclusive que ele faz uma menção aqui ao livramento que ele, do livramento deles no Egito, né? Então quando ele começa falando, né, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Ou seja, o exército, quando o povo estava saindo, né, do Egito, o povo de Israel, o Mar Vermelho abriu, o Israel passou, mas os cavalos de guerra, o povo do Egito ali foi exterminado, foi engolido pelo mar. Deus mostrando, olha lá, eu detonei um exército que vocês temiam que estava atrás de vocês. Mas esqueçam, né? Não fiquem vivendo dessas coisas. Olhem para frente, porque da mesma forma eu vos trarei descanso agora. E aí é uma coisa importante, né? Que se Deus livrou o povo lá, ele vai poder livrar o povo em todo momento, nos trazendo essa questão, né, de descanso, de poder repousar na proteção de Deus. E terminando então, porque a gente falou do versículo 21, mostrando, né, tudo isso por quê? Para que vocês proclamem a minha glória, a fim de que proclamem o meu clamor. Eu formei vocês, eu salvei vocês, eu direcionei vocês, para que vocês proclamem o meu louvor. Da mesma forma, nós hoje devemos viver, né? Proclamando o nome de Deus por tantas maravilhas que Ele tem feito. Aqui também uma coisa importante é a gente saber reconhecer quanto desses livramentos que Deus tem nos dado na vida, para que a gente realmente possa reconhecer esses livramentos e possa dar glória, proclamar a glória de Deus, para que o seu nome seja reconhecido e mais pessoas, né, possam tomar posse disso. Agora, avançando no versículo 22 ao 24, nós temos assim: contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi por mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi para mim que você honrou com os seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Então aqui nós percebemos, nós falamos na passagem anterior, na verdade, começando aqui no versículo 14 até o 21, nós vimos das misericórdias e da fidelidade de Deus. E agora do 22 ao 28 nós vamos ver da infidelidade do povo. E começando então do 22 ao 24, essa dinâmica da infidelidade por meio da religiosidade. Não adianta a gente ter uma vida de religiosidade, e aqui isso é expressado quando Deus fala, não adianta vocês trazerem holocaustos e sacrifícios se não for para mim. Vocês não estão trazendo para mim, vocês estão trazendo sacrifício, mas não é para mim. E como é que ele chega a essa conclusão? Porque eles continuam vivendo uma vida de pecado, uma vida de ofensas. Então, uma vida só de religiosidade, onde a gente cumpre os nossos deveres com Deus, achando que isso vai nos tornar próximos dele, é uma mentira. Nós temos que viver uma vida de santidade, porque o relacionamento com Deus, a habitação do Espírito Santo, o conhecer o seu amor vai nos moldando numa vida de santidade. Percebam, não é uma vida 100% santa, porque a gente ainda vai estar em tratamento, mas é uma vida de busca de santidade. Nós, se não vivermos essa busca, estaremos sobrecarregando Deus com os nossos pecados e com as nossas ofensas, vamos deixá-lo exausto. Então é importante a gente ter isso, que a infidelidade, ela começa até numa vida religiosa. Às vezes a gente acha que a infidelidade vem só daqueles que nem têm uma vida de relacionamento com Deus religioso, assim, mas até para os religiosos isso se torna algo perigoso. Nós temos que sempre pensar nessa vida de santificação, que é esse o maior objetivo de Deus, nos santificar, nos transformar cada vez mais parecidos com Cristo para a honra e glória do seu nome, né? Do 25 ao 28, não foi eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim
e que não lembra mais os seus pecados. Desculpa, essa passagem começa sou eu, né? Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu pai pecou, seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo. E entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Aqui mostrando que não há nenhum justo. Inclusive Deus faz aqui até um desafio. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Me fala das tuas obras que eu te mostrarei se você consegue ser justo diante de mim. Não tem jeito, só tem um jeito. Se o próprio Deus apagar as nossas transgressões. E essas transgressões só podem ser apagadas pelo seu amor. Amor revelado no Cristo, que hoje nós sabemos que é Cristo. Não tem outra forma. Caso contrário, conforme esses líderes aqui seriam envergonhados e destruídos, Israel sendo levado à zombaria, nós também. Então Deus está falando para esse povo, não adianta, vocês não conseguem ser justificados diante de mim pelas suas obras. Vocês só conseguem pelo meu amor, que apaga o pecado de vocês e faz com que vocês sejam considerados justos. Então, nessas duas passagens, nessa vida de religiosidade e nessa forma de a gente achar que tem algum mérito diante de Deus, que a gente consegue com os nossos próprios méritos conseguir a salvação, nós estaremos destinados a uma vida de infidelidade. Pelo contrário, devemos crer nas misericórdias de Deus, na salvação que vem por meio dele, somente que ele nos dá o único caminho, a única verdade e a única vida, e fugir dessa infidelidade. Agora, do 44, nós vamos ver aqui um contraste entre a infidelidade, na verdade, nós vamos ver um contraste da infidelidade não, da inutilidade dos falsos deuses versus a glória de Deus, né? E ele começa o capítulo 44, nesse primeiro trecho do 1 ao 5, dando a indicação da sua glória por meio do escolhido do Senhor. Versículo 1. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Eu derramarei meu espírito sobre a sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dia dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Gente, olha que maravilha aqui, né? Primeiro, o derramar do Espírito. Deus, mais uma vez, profetizando por meio de Isaías, que um dia derramaria sobre todo o seu povo o Espírito que hoje está disponível para nós. Mas mostrando aqui, mais uma vez, todo esse livramento de Deus, mesmo diante da infidelidade, né, de Israel, que ele termina no capítulo 43, também a infidelidade mostrada por nós mesmos, mas Deus derrama o Espírito mesmo assim naqueles que são seus escolhidos, no teu povo, naqueles que hoje foram determinados para a glória do teu nome. Ele derrama o Espírito Santo sobre eles. E é interessante a gente pensar que ele fala de derramar do Espírito depois de uma sessão que ele fala da falsa religiosidade, de uma vida sem santidade. Então não dá para você viver realmente no Espírito, vivendo uma vida de pecado. Deus não concebe com o pecado, então o Espírito Santo não vai crescer num ambiente em que o pecado ainda abunda. Em contrapartida, ao ser abençoado com o Espírito Santo, ao receber esse derramar do Espírito, há um confronto na nossa vida, nos direcionando para a santidade, que nos afasta naturalmente do pecado. Cada vez mais vai nos dirigindo para uma vida sem pecado. Então, esse contraste aqui, né, de Deus livrar o seu povo, os seus escolhidos, em contraste com aqueles que ainda vivem no pecado, é muito forte aqui por esse derramar do Espírito, que é aquele que vai nos dirigir para que nós não mais andemos numa vida de pecado e passemos a ter uma vida de santidade, uma vida ao qual escreveremos, sou do Senhor, eu fui chamado, eu pertenço ao Senhor.
e quando você pertence, você vai viver, você vai servir. Então ele fala aqui nesse primeiro momento da glória e da fidelidade de Deus. E aí ele vai entrar aqui agora num confronto com os outros deuses, né? E aqui eu penso até um negócio interessante, quando ele está fazendo esse confronto, já também orientando esse povo que iria viver lá na Babilônia, eles iam ser expostos aos falsos deuses babilônicos. Então, aqui tem um ponto importante de Deus estar sempre mostrando, não acreditem, não ouçam, não vejam. E hoje a gente também, no mundo, a gente é exposto a esses falsos deuses a rodo, né? A ciência, não a ciência má, a ciência é um dom de Deus também, mas eu digo aquela que quer comprovar que não tem Deus, que a criação vem, né, de outra forma, e também as falsas religiões que a gente já conhece. A gente está sendo bombardeado por isso, a gente tem que ficar firme. E aqui nós vamos ver muito esse contraste que Deus dá para esse povo crer que Ele era o único Deus, em contraste com os outros falsos que não serviam para nada, a inutilidade desses falsos deuses, né? Então, do versículo 6 até o 8, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele o declare e exponha diante de mim, que o que aconteceu desde que estabeleci o meu povo antigo e que ainda está por vir. Todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo, não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então aqui Deus começando nessa passagem confrontando os últimos deuses, os falsos deuses, né? E ele começa: eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há outro Deus. Se vocês acreditam que há, ele vai falar no 7, né? Se vocês acreditam que há, anuncie então. Declare. Exponha ele diante de mim para que eu veja se o que ele diz é verdadeiro. Deus fazendo aqui essa ironia, né? Pedindo para eles. E aí no 8 ele fala: não tremam, não tenham medo. Eu estou dizendo isso para vocês, não é para trazer esse tremor, esse temor, mas sim para que vocês saibam que eu sou Deus e que não há outro além de mim, porque o que eu falo, o que eu profetizo acontece. Não há outro. Não conheço ninguém que seja uma rocha como eu sou para vocês. E aí é engraçado que tem essa questão também de tremer e de rocha, né? Não tremam porque eu sou sua rocha também, né? Mostrando que a fortaleza vem de Deus. Mas aqui mais uma vez Deus desafiando os falsos deuses para que eles mostrassem por meio das suas obras, por meio daquilo que eles faziam, se eles eram deuses de verdade. E ele já sabe que não eram, né? Portanto, ele fazia então isso como uma forma irônica de se posicionar. Do 9 ao 11, todos os que fazem imagem nada são, as coisas que estimam são sem valor, as suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois o artesão não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha, né? E aqui nós percebemos então que na verdade esses deuses são criações humanas totalmente sem valor. Ele até continua no 12, vou continuar lendo porque vai estar conectado, né? O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos. Forja-o com força do braço. Ele sente fome e perde a força. Passa a sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira como uma linha e faz um esboço como um traçador. Ele o modela toscamente, como formões, e marca como compassos. Ele o faz na forma de homem, e de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe em cipestre ou em um carvalho. Ele deixa crescer entre árvores e de árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva fez crescer. É combustível usado para queimar,
Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa o pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima o fogo, e sobre ela ele prepara uma refeição. Assa a carne com a sua porção. Aqui, gente, essa passagem ela é difícil até às vezes muito de ler, mas ela é tão interessante. Então, o que ele fala, né? São todas criações humanas. Agora, o que me chama a atenção aqui são criações da mão do homem que são feitos pelas sobras daquilo. Eu pelo menos, quando leio, trago essa leitura em minha mente, né? Que o próprio combustível que eles usam para criar esses deuses, que são falsos deuses, para nutrirem eles mesmos, que eles acreditam que são feitos pelos seus dons, são feitos, por exemplo, daquilo que sobra da vida deles, né? E aí mostra uma implicação que talvez o pior Deus que a gente possa ter na nossa vida somos nós mesmos, né? Nós mesmos querermos nos assentarmos no trono. Mas o mais importante de tudo isso, que não passam de deuses criados por homens, deuses que não têm serventia, que não têm valia nenhuma. Continuando, ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? E agora Deus então fazendo esse uma coisa, até antes de falar sobre isso, gente, aliás, essa passagem do 12 até o 20 nos mostra o quanto o homem e nós hoje corremos o risco de ser fabricantes de falsos deuses. Nós buscamos na nossa vida aquelas coisas de forma incessante, de forma totalmente descontrolada, que não passam de deuses falsos para a gente idolatra, né? E quando a gente faz, aliás, eu até fazendo uma menção aqui, quando a gente fala de falsos deuses, nós estamos falando daquilo que nós idolatramos, as idolatrias que nós carregamos em nosso coração. Então é importante a gente tomar cuidado com esses falsos deuses, e essa passagem nos mostra aqui eles criando. Só que Deus faz uma pergunta para eles: cara, vocês não acham isso repugnante? A criação, vocês criam deuses a rodo, deuses que vocês criam com o que sobra, e vocês não acham isso repugnante? Como é que vocês podem acreditar que isso que vocês criam pode salvar vocês? Como é que vocês podem não perceber que isso que vocês estão criando não é uma mentira? Abram seus olhos, não sejam cegos. Acreditem que o que vocês criam com as suas próprias mãos não passam de deuses falsos. Vocês foram criados para a minha glória, para viverem comigo, para entenderem que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Se eu fosse pensar numa melhor colocação disso, essa seria a dinâmica, né? Para a gente tomar cuidado com isso, e para o povo aqui, não se iludam com esses deuses que vocês criam por conta própria. São deuses repugnantes. Não vão salvar vocês, não vão dar nada para vocês, nem satisfação vão dar. Podem perceber, vocês só vão encontrar essas coisas no próprio Deus. Aí do 21 ao 23, lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz e você é o meu servo, ó Israel. E eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Como se fosse a neblina na manhã, os seus pecados. Voltem para mim, e eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. E ele mostra a sua glória. E em contraste, ele mostra a glória de Deus, que é o contrário, né? Uma glória que pega um pecador.
aquele que está totalmente imerso na sua cegueira, ele traz a luz, ele esquece dos pecados, ele restaura, ele dá uma vida nova, ele traz para uma comunhão, ele mostra a sua glória para esse povo. Então, dando esse contraste do que eram os falsos deuses e do que é o nosso Deus, o verdadeiro e único Deus. É um Deus que ele não está preocupado com essa questão de pecado, ele está preocupado com o relacionamento. Porque quando se relaciona-se com Deus, ele apaga o nosso pecado, ele nos resgata. É isso que ele quer. Lembremos, ele não quer que a gente fique adorando ali, imaginando imagem. Ele quer um relacionamento, ele quer nos ouvir, ele quer que a gente ouça ele. Isso é o mais importante. Agora do 24 até o 28. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e que faz tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e que cumpre nas predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e das suas ruínas eu as restaurarei, que diz as profundezas aquáticas. Sequem-se, e eu secarei seus regatos, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, será reconstruída, e do templo serão lançados os seus alicerces. E aqui, gente, mais uma vez, acreditando essa profecia para Isaías, pensando que isso foi dito pelo menos cento e poucos anos antes, né, deles irem para a Babilônia, Deus já mostrando, vocês vão voltar para a terra que era de vocês, eu restaurarei a terra de vocês por meio de alguém que eu mesmo vou levantar. Nesse caso era Ciro, mais uma vez mostrando que diante da sabedoria de Deus, diante de tudo que ele faz por nós, ele vai restaurar e vai nos devolver para o lugar de onde não deveríamos ter saído por meio de Cristo. Então Ciro aqui mostrando para o povo que eles seriam reconduzidos para Jerusalém novamente, mas nos dando essa indicação também para nós, né? Aí do 45, do 1 ao 3, o capítulo 45 engata também nessa mesma sessão, que é a sessão de restauração de Jerusalém, né? Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro, com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a sua armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as suas portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que convoca pelo nome. Então Deus agora dando características do seu ungido, nesse caso aqui Ciro, mostrando que era o próprio Deus que levantaria, Deus o transformaria em alguém poderoso, alguém que iria diante das nações, conquistaria essas nações, e alguém que por meio do nome de Deus seria ungido para a libertação então do seu povo. Mostrando mais uma vez que é Deus que está no comando até da restauração por meio de alguém que ele mesmo levantaria. Do 4 ao 7, por amor do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo a você um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam que todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e trago e causo a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Então aqui nós percebemos que Deus escolhe Ciro, mesmo Ciro não sendo alguém que reconhecia a Deus. Mais uma vez mostrando o comando dele sobre todas as coisas, principalmente na restauração de seu povo, nesse caso aqui,
um fato declarado para Israel, de que ele estava levantando um líder, isso antes, muito antes de acontecer, que ele estava fortalecendo esse líder, dando toda a honraria para ele, para que no momento certo ele pudesse restaurar Israel, mostrando o cuidado de Deus em todo momento da história. Isso é muito animador, né? Versículo 8, vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na nas nuvens. Abra-se terra, brote salvação, cresça a retidão com ela, e eu, o Senhor, a criei. Então aqui nós percebemos um interlúdio aqui do profeta para trazer uma passagem agora de julgamento e de justiça de Deus, mas mostrando que essa justiça vem do próprio Deus, né? Façam chover justiça, justiça que vem de Deus. Façam brotar a salvação, a retidão, porque é o Senhor que os cria, a justiça, a salvação, a retidão. Então, é o interlúdio que ele faz para agora trazer uma palavra de justiça para aqueles que não obedeciam e para os que obedeciam. Do versículo 9 ao 10, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco, entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz. Então aqui nós percebemos, por exemplo, a justiça contra aqueles que contendem contra Deus, contra o Criador, né? E aí ele até faz aquela menção do olheiro, né? Como é? Pode o olheiro, o vaso falar contra o seu olheiro, o barro falar contra o olheiro? Ele é criado pelo olheiro, então o olheiro faz o que ele quiser. Então não tem justificativa para você contender contra o Senhor. E ai de vocês que fazem isso, que ficam contendendo. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus deixou de fazer isso? Por que Deus deixou de fazer aquilo? Isso é um bom sinal para a gente tomar cuidado com isso, porque vai ser feita justiça para esses que contendem. Não quer dizer que a gente não possa apresentar as nossas causas para Deus, mas nós devemos tomar cuidado para não sermos murmuradores, para não sermos aqueles que somente questionam, contendem com Deus, e não apenas ficam apresentando as suas causas, né? Do 11 até o 13... Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, e eu dispus os seus exércitos de estrela. Eu levantarei este homem, e em minha retidão... eu levantarei este homem em minha retidão. Farei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor. E aí ele fala da contenda, né? Eu sou o Senhor, eu faço o que eu quiser. Então, se eu quiser levantar um homem que não me conhece para ser o meu ungido, aqui no caso Ciro, eu levanto. Eu sou o Criador, sou eu que criei todas as coisas, sou eu que determino todas as coisas. Você não pode contender comigo. E eu vou fazer do jeito que eu quero. E esse homem, ele vai ser alguém que ele vai reconduzir o povo, não vai exigir recompensa, ele vai reconstruir a cidade porque eu estou determinando. Então, só um detalhe importante, quando a gente falou de contenda, né, ele fala aqui de contenda, mas já dizendo que o povo poderia contender com ele porque que ele estava levantando um inimigo para recriar o povo. E ele falando, eu levanto quem eu quero, eu reescrevo a história de quem eu quero. Então já justificando o porquê que ele estava escolhendo a Ciro como seu resgatador. Do 14, assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão ao seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo, certamente Deus está com você, e não há outro, nenhum outro Deus. E aqui já mostrando que por tamanha glória de Deus, e as pessoas reconhecendo
ação de Deus na história de Israel, os outros povos viriam para Israel, mostrando assim que nós somos testemunhas do poder e da glória de Deus para que outras nações, outros povos possam ser ser alcançados. Bem diferente do que era com os outros falsos deuses, né? Do 15 ao 17, verdadeiramente tu és Deus que se esconde, ó Deus de Israel, Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, e juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor, uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos para toda eternidade. Né? Aqui nos mostra que os falsos deuses seriam humilhados contra a glória daqueles que confiam no único Deus. Aliás, essa passagem começa dizendo: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Ele se revelou para nós, ele se esconde dos outros que são maus. Se esconde aqui, não é que Deus quer se esconder, ele se esconde daqueles que são idólatras, daqueles que, no contraste com os outros deuses, né? Mas ele se revela para o seu povo, nos mostrando o seu amor por nós, o que nos deve, então, fazer com que nós possamos retribuir. E ele vai nos dar, então, não nos permitirá sermos envergonhados e constrangidos junto com aqueles que são idólatras. Pelo contrário, ele nos vai trazer uma vida diferente. Do 18 ao 19, pois assim diz o Senhor, o que criou os céus. Ele é Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu e não criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar na terra das trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procure-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. Então aqui nós vemos Deus enfatizar para Israel: eu dei para vocês as profecias, dei para vocês a verdade, eu dei que eu sou o Criador de todas as coisas, eu que estabeleço todas as coisas, eu que formei a terra para ser habitada e para não ser vazia. Eu não falei secretamente para vocês que eu escolhi, para vocês que me revelei. Portanto, creiam nisso, eu anuncio para vocês a verdade, eu anuncio para vocês o que é certo. Então, do mesmo jeito que eu me escondo daqueles que perseguem os falsos deuses, para vocês que são escolhidos, eu me revelo para vocês. Tomem posse dessa verdade. Mas olha que coisa importante aqui que continua. Do 20 ao 21. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram para deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim? Um Deus justo e salvador? Não há outro além de mim? E aí mostrando exatamente que essa revelação vem e nos traz essa questão do arrependimento, e Deus nos chamando para esse arrependimento. Não ignorem esta revelação, não se atenham a esses deuses de madeira que me fazem se esconder de vocês. Pelo contrário, tomem posse dessa revelação, sigam a minha verdade, sigam o meu caminho, sigam a minha palavra. Eu sou o único Deus e não há outro. Né? E no versículo do 22 ao 25, voltem para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei e a minha boca pronunciou toda a minha integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará e junto de mim toda a língua se jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão e eles serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Então, finalizando essa questão do contraste dos falsos deuses com a fidelidade, o amor de Deus, a revelação que ele dá para os seus escolhidos, ele mostra o chamado para a gente para se arrepender, para voltar para ele, para se entregar somente a ele, a esquecer todas essas idolatrias que nós temos, a imagens, a coisas, a santos, ao que quer que seja, para que a gente volte para ele, porque o que ele diz é verdadeiro, e no final todo joelho,
todo joelho se dobrará, toda boca confessará, inclusive uma passagem que a gente vê repetida no Novo Testamento, que Ele é o Senhor, nele está a justiça, só nele está a salvação, só nele nós podemos ser considerados justos e poderemos ser exaltados e exaltados assim como Ele. Então não há outro caminho. É uma mensagem para nos trazer para a pureza do Evangelho, pureza que é revelada na própria palavra de Deus, num relacionamento íntimo com Ele, sem imagens, sem intermediários, sem qualquer coisa que nos afaste dessa junção plena com Ele. Podemos ter amigos, discussões, ir na igreja, enriquecer o conhecimento da palavra, mas o relacionamento com Deus é algo nosso, é uma revelação que Ele vai dar pessoalmente para cada um de nós. Ele vai tirar a nossa cegueira, Ele não vai nos esconder de nós quando andarmos pelos seus caminhos, vai nos trazer o Espírito, vai nos derramar Ele para que nós possamos andar em santidade. O que a gente pode tirar dessa lição hoje, que Ele estava falando ali para aquele povo de Israel e que serve para a gente hoje, é basicamente isso. Confiem em mim, busquem a mim, conheçam a minha verdade e eu vos libertarei, eu vos farei justos e vocês poderão andar pelos meus caminhos. Bem, gente, era isso que nós tínhamos para hoje. Nós avançamos um pouquinho aí o tempo, mas deu pelo menos para a gente passar então o 43, o 44 e o 45. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou finalizar então orando e a semana que vem a gente se vê mais uma vez. Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos revelar a sua palavra. Termino esse momento pedindo ao Senhor que o Senhor nos tire a cegueira cada vez mais, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos conhecer a sua palavra, a sua verdade, para que possamos andar pelos seus caminhos. Por favor, afaste todos os falsos deuses, todos os ídolos que nós criamos em nosso coração. Não deixe que o nosso coração seja uma fábrica desses falsos deuses, desses ídolos, mas sim que seja aquele que tenha sede pela sua palavra, pela sua verdade, pelos teus caminhos. Que o Senhor possa resplandecer sua face sobre nós, nos revele o seu Filho para nós, nos derrame cada vez mais seu Santo Espírito, para que nós tenhamos uma vida de santidade, sem religiosidade falsa, hipócrita, mas sim uma vida de amor, de comunhão e na sua presença. Muito obrigado por esse momento, nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, entregamos a nossa vida e consagramos ela para o Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente, obrigado, até a semana que vem, um abraço.